Está no ar mais um devocional do Temor e Tremor. Eu sou Maíli Mesquita e antes da gente ir para nossa reflexão, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like. É muito importante para a divulgação do nosso canal e para o crescimento dele. E vamos então à nossa reflexão de hoje. Dando continuidade ao discurso de Estevão, hoje nós estaremos lendo e refletindo em Atos, capítulo 7, do versículo 20 até o versículo 36. Leia comigo. Naquela época, nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus, e foi criado durante 3 meses na casa de seu pai. Depois de ser abandonado, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu filho. Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, desejou visitar seus irmãos, os israelitas. E vendo um deles sofrer injustamente, defendeu-o e vingou-o, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que por meio dele, Deus lhe daria a liberdade, mas eles não entenderam. No dia seguinte, aproximando-se de alguns deles, quando brigavam e quis pacificá-los, dizendo: Homens, sois irmãos, por que maltratais um ao outro? Mas o que feriu seu próximo o empurrou, dizendo: Quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Por acaso queres matar-me como ontem mataste o egípcio? Diante dessas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Passado mais 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo em uma sarça. Vendo isso, Moisés admirou-se com a visão e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés ficou trêmulo e não ousou olhar. Então o Senhor lhe disse: Tira as sandálias do pé, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com atenção a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Agora, pois, vem, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo: Quem te nomeou líder e juiz, quem enviou como líder libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça, foi este que os conduziu para fora, realizando feitos extraordinários e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. A primeira igreja foi composta quase exclusivamente por judeus. Eles não se separavam imediatamente da lei assim que se convertiam ao cristianismo. Era muito forte, era muito enraizado a lei mosaica, as tradições judaicas. E havia um grande perigo, sim, dos cristãos judaicos em Jerusalém se apegarem em demasia à antiga aliança. Nós temos nesse momento aqui, no discurso mais longo, na pregação mais longa que nós temos relatada, fora o Sermão da Montanha, nós temos aqui agora Estevão sendo o personagem principal de um momento épico. Estevão está ensinando aos judeus sobre a história dos personagens, dos principais personagens judaicos, falando sobre Abraão, falando sobre José e agora falando sobre Moisés. Moisés é a menina dos olhos dos judeus. A lei mosaica é a coisa mais importante para o judeu. Então, esse é o argumento de Estevão, virar o espelho para que os judeus se vejam na sua própria narrativa, onde eles, ao contrário do que pensavam, não eram os mocinhos, não, eram os vilões. Este jovem diácono e pregador discerniu o sentido mais profundo e amplo do evangelho e corajosamente pregou a completa falência da tradição judaica. Por meio de quem? Da figura de Cristo, de Jesus, o Nazareno, o Messias que veio para os seus, mas esses o rejeitaram. Estevão, no seu discurso, falou claramente aos líderes judeus que os israelitas nunca entenderam o plano de Deus e sempre perseguiram os líderes espirituais enviados por Deus. E ainda mais, disse ser o templo dispensável, porquanto Deus se revelara às pessoas em todo e em qualquer lugar. Moisés mesmo tinha predito o surgimento de um profeta semelhante a ele, o que implicaria em uma nova aliança. Concluiu então com uma vibrante denúncia, enchendo de fúria os líderes, causando o seu próprio martírio, mas dando início a uma campanha de extermínio contra os cristãos.
E esse extermínio e essa campanha só fez com que o evangelho crescesse. O argumento de Estevão, durante todo o seu discurso, como já foi falado aqui, é apontar para a figura de Cristo como Messias e como o povo judeu rejeitou o seu próprio Messias. E agora ele chega, como havia falado, na menina dos olhos, Moisés. E ele faz essa relação entre a pessoa de Moisés, a sua figura como legislador e libertador do povo hebreu, a Cristo sendo o Messias libertador também. E o versículo-chave, o mais importante que nós temos que colocar aqui para enfatizar, são os versículos finais da nossa leitura de hoje, o 35 e o 36, em que alguns comentaristas gostam de dizer que a essa altura os ouvintes já estavam começando a pegar a mensagem. E Estevão já não estava mais simplesmente rememorando e dando a narrativa histórica do povo judeu e das figuras importantes judaicas. Não, ele já estava cutucando a ferida dos judeus, fazendo com que a consciência deles pesasse e eles entendessem que, como eu havia dito, nessa história eles não eram os mocinhos, mas os vilões. Sim, ele demonstrou por meio do seu discurso que os judeus eles persistiam em rejeitar os libertadores, em rejeitar aqueles a quem Deus enviava, fazendo isso historicamente, com uma eloquência maravilhosa, com que os próprios judeus pensassem e refletissem sobre as suas posições. Ele não foi direto em suas palavras em dizer, vocês fizeram isso. Não, ele primeiro causa uma contrição, algo que vai ferindo e vai trazendo aquilo que está lá embaixo, no coração de cada um dos ouvintes, fazendo, relembrando, refletindo. E é isso que acontece. Eles começam a ficar com raiva porque ele acabou de mexer na figura principal, é Moisés. Ele está comparando o libertador, o povo hebreu, a Cristo, o Nazareno. O mais interessante de se notar é que sim, ele estava ali. Moisés estava sim, refletindo aquele que viria. Ele estava assim, apontando para aquele que viria, o Cristo, o Messias. Para o judeu, isso é muito difícil de lidar. Então é muito mais fácil apedrejar aquele que está atacando o pecado e aceitar que estão errados. Princípios, então, podemos retirar hoje para aplicarmos em nossas vidas. Bom, além de entendermos que todo o Antigo Testamento é a narrativa do povo judaico, a narrativa do povo hebreu também aponta para a figura de Cristo como libertador e como Messias, e nós podemos fazer isso em qualquer texto do Velho Testamento. Nós temos, sim, Cristo sendo representado em Abraão, na figura também de Isaac, do próprio filho, sendo levado para o sacrifício, na figura de José, na figura de Moisés, na figura de Davi. Nós temos tantas histórias e que refletem. Esse é um princípio fundamental que nós temos que entender. Porém, nós temos outros, mais aplicáveis, vamos dizer assim. Outros que nós podemos hoje atentar e obedecer. Primeiramente, sobre o caráter da pregação. Eu preciso ferir para que depois nós então apliquemos a cura. É preciso primeiro diagnosticar onde está o pecado para que então se aplique a cura, a graça e o amor de Deus. Por meio do evangelismo, da abordagem certa, da palavra certa, sem deixar de citar o pecado e as suas consequências, mas sim levando a graça. Hoje nós temos um outro ponto. Primeiramente, Estevão foi muito inteligente. Ele usou da narrativa conhecida para abordar aqueles que estavam ouvindo ali, para abordar os judeus, trazendo a própria história como o ponto inicial. Mas ele construiu a narrativa em cima da pessoa de Cristo e, como havíamos falado também, evidenciando o pecado daqueles que rejeitavam os seus libertadores, vertendo então o espelho, virando o espelho para os seus ouvintes. O evangelho sempre tem que ser um espelho. Ele sempre tem que ser virado para aquele que prega e para aquele que ouve também. Nós devemos sim fazer relações com a pessoa de Cristo. Sempre temos que pregar cristocentricamente, apontando para a pessoa de Cristo, assim como Estevão fez também, trazendo personagens judaicos, mas apontando para a pessoa de Cristo. Estevão não teve medo. Não teve medo de cutucar a ferida e a consciência dos seus ouvintes. Ganhou a atenção deles facilmente com a narrativa, até que ele pudesse demonstrar que eles tinham sim caído em um gravíssimo erro. E sabias que, sem convicção do pecado, eles não poderia assim haver conversão, eles não poderiam ter arrependimento. Arrependimento é isso.
É a consciência do pecado e saber que você está em uma condição diante de Deus deplorável e que necessita da ajuda de um libertador e não rejeitá-lo. A convicção nem sempre ela resulta em conversão ou em arrependimento. É o que temos que aprender hoje. Muitos têm convicção de seus pecados. Muitos até sabem. Não no fato de entenderem e verem o pecado como um pecado. Mas eles estão tão acostumados com seus pecados, eles estão tão acostumados a não serem repreendidos, que eles fazem, assim como a plateia fez quando o sermão terminou, apedrejar. Quando a consciência é ferida, surge então uma chama. Essa pode queimar no íntimo, trazendo arrependimento, ou pode queimar muito no íntimo, trazendo perdição. Queimará pode ser produzido pelo espírito, ou pode ser produzido pelo remorso. Para alguns produz vergonha, penitência e arrependimento. Externamente pode se fazer de forma de fúria, de ira e até de perseguição contra o próprio pregador. Em tais momentos de convicção, a pessoa quer atacar o seu próprio pecado ou atacar o homem que apontou o seu pecado. Mas na verdade não foi o homem que apontou, não foi Estevão que apontou, foi o evangelho que apontou. O princípio aqui é óbvio, é que se você ouve um evangelho que não aponta para Cristo, você ouve uma pregação ou um pregador que não aponta para Cristo, que não aponta os seus pecados, aponta a graça de Deus, não é um evangelho de verdade. Se você ouvido sim um evangelho que confronta o seu pecado e que aponta para Cristo e que aponta para a graça, lhe concede graça e você tem rejeitado por conta do seu coração obstinado, e como nós falamos tantas vezes no livro de Isaías, que isso pode sim acontecer com o próprio povo de Deus, eu oro por você. Nós oramos por você. Para que você possa entender a grandiosidade do evangelho. Deus sim, ele envia profetas, ele envia pessoas, libertadores, líderes. Ele envia a sua palavra, o seu evangelho, para não deixar você nada na fé, ou morto, ou dormente, dormindo. Que assim como Estevão, cutucar a sua consciência, dar o espelho para você, para que você veja o seu reflexo. Assim como lá em Tiago diz que alguns são semelhantes ao homem que contempla o seu espelho, que contempla a sua face no espelho, mas logo se esquece. A palavra, mas não obedece. Causa mudança de vida, arrependimento. Você é esse que está sendo confrontado hoje com a palavra de Deus, está sentindo vontade de se arrepender, então ore ao Senhor. Peça perdão pelos seus pecados, porque Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, se admitirmos. E hoje pode ser o dia da sua mudança, hoje pode ser sua vida venha a se transformar e você não caia sempre nos mesmos erros. Espírito Santo de Deus, obrigada. Obrigada pela Tua palavra, obrigada, Senhor, pela comunhão. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor não nos deixa, ó Deus, ficarmos cegos em nossos pecados. Mas o Senhor envia pessoas, ó Deus, cheias, ó Deus, de amor e graça, mas de verdade, para apontar, ó Deus, a figura de Cristo, apontar, ó Deus, o nosso pecado, trazendo, Deus, em graça, salvação, ó Deus, trazendo, Pai, cura às nossas almas por meio da palavra. E queremos te agradecer por isso. E eu oro, ó Deus, agora por aqueles que estão enganados em seus pecados, meu Pai, que necessitam ser confrontados e ter uma cerviz quebrada, quebrantada, ó Deus, diante de Ti. Que o Senhor tenha piedade e o Senhor o chame, ó Deus, em graça e amor. Porque há tempo sempre, ó Deus, para nos arrependermos dos nossos pecados e voltarmos para o Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo, por esse devocional, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de compartilhar esse devocional e de nos seguir em todas as redes sociais e de orar pela nossa equipe. Até a próxima!